Galera, eu tava preparando um vídeo sobre essa reviravolta no caso Aguaio. Eu prometo que eu vou falar sobre isso aqui, tá? Porque tem coisas mais interessantes do que propriamente o Aguaio. E por que da reviravolta? O jogador que quase não foi contratado, mas que parece que agora vai ser, se acertou com o clube, meio que num pré-acordo ali para ser reforço na próxima janela de meio do ano só, tá? Tem bastante coisa para falar sobre isso e eu prometo que eu vou falar sobre isso. Mas um assunto eu quero passar na frente aqui que tem me incomodado bastante, que é no que diz respeito à questão das folgas do Santos. E não vou abraçar aqui o discurso normal de detonar as folgas, como eu vejo pessoas que eu adoro, inclusive, que eu respeito muito, detonando. Pelo contrário, eu tenho um entendimento completamente diferente sobre isso. Eu quero te convidar a refletir comigo, concordando ou discordando. Tá tudo bem se você não concordar. Desde que você seja respeitoso, tá tudo certo. Tá bom? Então vamos lá. Muita calma nessa hora. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Comenta aí. Por favor, também deixa seu like. É bastante importante para o algoritmo ver que você valoriza esse canal. E se você puder, aqui no que você estiver vendo no celular, arrasta para a esquerda aqui a aba de comentários, que tem como você hypar o vídeo. Isso também nos ajuda muito, tá bom? Eu adoraria um dia ter um vídeo entre os 100 mais hypados para ver se muda alguma coisa. Sei lá, só um teste mesmo. E se você quiser se tornar membro, a gente também te dá todo o suporte aqui com conteúdos absolutamente exclusivos e presença no nosso grupo do Telegram, tá bom? Vamos lá. Semana passada, o Santos teve a comissão técnica, que é quem decide folga de jogador, decidiu que os jogadores do Santos teriam 4 dias de folga, certo? E aí todo mundo caiu, né? O mundo caiu. Pô, o time eliminado, uma intertemporada para treinar e não sei o que, os caras de folga e não sei o que. Aí depois de 4 dias de folga, soubemos que nessa segunda-feira o Santos se representou na sexta, treinou sábado, treinou domingo e soubemos que o time folgou de novo, está de folga de novo nessa segunda-feira, dia da gravação desse vídeo aqui. E aí, mais uma vez, o mundo caindo em cima das decisões da comissão técnica com relação à folga. Tem um trecho que eu convido muito a vocês assistirem de uma entrevista do Caixinha para o Flow Sport Clube. Essa entrevista foi no ano passado ou no ano retrasado. Não sei se foi no primeiro ou no segundo ano dele de Bragantino. Talvez tenha até sido no primeiro. Que foi uma entrevista que quando o Santos contratou o Caixinha, eu fui assistir na íntegra. Eu já tinha visto alguns cortes, mas eu fui assistir na íntegra para tentar conhecer o treinador, ver se ele dizia coisas ali a respeito da sua metodologia que eu pudesse utilizar para fazer minha avaliação a respeito do trabalho dele, né? A gente que trabalha com isso, que dá opinião, a gente tenta ter a opinião mais justa possível, mesmo que a gente às vezes cometa uma injustiça ou outra. Não é de propósito. Às vezes acontece, mas eu acho até que eu me precipitei um pouco com Caixinha, mais do que deveria naquele Campeonato Paulista. Essa é uma meia-culpa que eu faço. Não que eu acho que o trabalho tenha sido maravilhoso, tá? Mas eu acho que o trabalho tem substância suficiente para poder continuar. E assim, é importante que a gente continue o avaliando. Eu acho que eu pedi a cabeça dele de um jeito precipitado. Coisa que acontece. Muitas vezes a gente é muito apaixonado, quando eu falo sobre o Santos é diferente de eu tratar qualquer outro clube, porque tem uma paixão muito forte, mexe com o meu humor, mexe com o meu sono. E não é só isso também, né? Teve ali uma avaliação a partir das coisas que vinham acontecendo que eu acho que eu poderia ter um pouquinho mais de calma. E não tive. E acontece, faz parte. Mas por que eu tô falando isso aqui? Porque naquela entrevista que ele deu pro Flow Sport Clube, ele falou muito sobre a questão de folga de jogadores. E ele explicou o quão pouco um jogador de futebol durante a temporada folga, ainda mais no calendário brasileiro. É muito menos do que as folgas que um jogador na Europa recebe, por exemplo. É muito menos, absolutamente menos. Sem contar que na Europa você tem uma cultura de um treino de um período só, etc e tal. E pô, você vê os caras lá, os caras trincados, os caras muito bem fisicamente, com uma intensidade muito mais alta do que no Brasil. Claro, envolve uma série de questões, envolve clima, envolve gramado, envolve grandes distâncias que são percorridas, o próprio calendário que tem menos jogos. Mas o ponto aqui no Brasil que a gente tem que discutir não é o número de folgas, cara, é o calendário. Porque se a gente chegar no calendário que a gente quer,
com menos jogos para todo mundo e jogos, portanto, de mais qualidade, com estaduais diminuídos e tal, você vai ter automaticamente mais folgas. E a folga é muito importante. O trecho do Caixinha falava sobre a importância da folga na vida de um jogador. E aí eu queria comparar com você, que é um trabalhador, que é assalariado ou não, autônomo, etc. O quanto as folgas na sua vida são importantes para o teu ciclo familiar, o quanto as folgas são importantes para que você esteja, para que você às vezes se desligue um pouco do universo do seu trabalho e possa na segunda-feira, seja lá quando que você voltar mais forte. Tudo isso é muito importante. Eu vou dar um exemplo assim. Eu trabalho no Futeboteco, só com o Futeboteco, desde 2020, começo de 2020. Por muito tempo eu aliei o Futeboteco com um trabalho que eu tinha numa agência de publicidade. E aí não tinha folga, era uma coisa que estava me prejudicando, minha cabeça estava indo para o vinagre. Quando a gente fecha o nosso primeiro contrato de patrocínio, um contrato anual na época, super baixinho, mas era o suficiente para eu falar, cara, dá para eu viver minimamente com isso aqui, tentar me dedicar para fazer o canal crescer. Uma das coisas que eu combinei com o Felipe, que é meu sócio, e com o Renan, é que a gente ia trabalhar de segunda a sexta. Já trabalhei vários sábados, vários domingos, não é esse o problema, mas oficialmente o nosso trabalho funciona de segunda a sexta. Quando você trabalha com isso, invariavelmente um sábado ou outro acontece alguma coisa e a gente é jornalista, é refém de notícia, você vai trabalhar, você vai fazer. Se eventualmente uma pessoa que a gente vai entrevistar só vai poder no final de semana, a gente vai fazer, como a gente trouxe o Giovanni Martinelli num final de semana aqui para entrevistar, eu acho que era num sábado. Né? Era um dia eventualmente de folga, mas a gente trabalha. Não é essa a questão, mas o fato da gente saber que o grosso do nosso trabalho funciona de segunda a sexta e que no sábado e no domingo a gente vai trabalhar se a gente quiser, se a gente não quiser, tá tudo bem. Isso nos dá paz, isso dá tranquilidade, isso dá força pra gente, isso ajuda o nosso mental a continuar desenvolvendo, a continuar produzindo. A folga para mim é muito importante. Muitas vezes é durante a folga que eu melhoro no meu trabalho. Na folga eu tenho um tempo de ler uma coisa que vai me agregar que eu não teria se eu tivesse na rotina do dia a dia, etc e tal. Você pode falar, porra, mas esses jogadores ganham pra caralho, tem que trabalhar, que não sei o que. Eu sei que tem esse pensamento com relação ao jogador, por ele ser um cara muito beneficiado, um cara privilegiado pelo quanto ele ganha no Brasil e tudo mais, ainda mais esses caras que jogam em altíssimo nível como Série A. Mas, cara, no fim do dia todo mundo é ser humano. E eu não tô aqui passando pano pra jogador, etc. Eu mesmo fui um cara, apanhei muito de muita gente aqui do canal com relação à postura que eu tive o meu pensamento com relação à postura do Neymar no Carnaval. Pô, o cara não joga no domingo, machucado, no jogo mais importante do ano, o time é eliminado e o cara na segunda-feira tá no Carnaval, sabe? Na verdade foi na segunda-feira anterior. Porra, 2 dias de folga, o cara tá machucado. Dizem que não é nada, tá no Carnaval, pulando e aí chega no domingo e não joga. Sabe, porra, eu fui um dos caras que cobrei, então eu cobro o profissionalismo do jogador, mesmo que seja o Neymar, mesmo que seja qualquer um, que seja o Pelé. Aliás, um dos grandes diferenciais do Pelé durante toda a sua carreira foi o seu nível de profissionalismo, né? Um cara que era à frente dos outros, inclusive nas questões físicas. Você vê, tem fotos do Pelé na Copa de 70, já mais velhos, sem camisa, assim, comemorando o título, o abdômen do cara trincado. Nos anos 70, né? Anos 70 começa em 71, né? Era anos 60 ainda, porque no ano 1970 é considerado anos 60. O cara com zero fisiologia, zero alimentação, igual a gente tem de conhecimento científico de hoje, o cara trincadaço. Isso é ser profissional. Isso é ser profissional, né? Então, eu me lembro de uma discussão que eu tive com uma menina que eu tava ficando no ano passado, de um vídeo que eu gravei pro Futeboteco detonando o Patrick, a questão do tamanho que ele tava ali e tudo mais. Ela falou que eu tava sendo gordofóbico. Eu falei, meu amor, deixa eu te falar. O cara é profissional, o cara é pago para isso, o cara vive do corpo dele, tem que cuidar do material do corpo dele. O material de trabalho que é o corpo dele. Não é sobre gordofobia. O cara pode parar de jogar e ser gordo quanto ele quiser ser gordo, etc. Não é sobre isso. Só que o cara tem que ser profissional. Então, assim, estamos falando aqui, quem não me conhece tanto, de um cara que cobra muito profissionalismo de jogador. Mas, cara, a folga é importante. A folga é importante. Quantas e quantos relatos que você vê de jogadores que às vezes não estão bem
dentro do campo porque estão acontecendo alguma coisa na casa desses caras, na família desses caras que a gente não fica nem sabendo. A gente não fica. Por isso que a gente também tem que tomar muito cuidado para fazer críticas muito exacerbadas a jogador. Esse é um outro cuidado, uma outra meia-culpa que eu faço, que às vezes eu acho também que eu passo um pouco do ponto. Esse cara não é jogador, esse cara não presta, esse cara não sei o quê. Hoje eu tento não falar esse tipo de coisa. Esse cara não serve pro Santos. O nível do Santos não dá. Ok. Agora esse cara não é isso, esse cara não é aquilo. Porque a gente não sabe. O nível, por exemplo, vou pegar um jogador como o Pituca. Será que tem alguma coisa acontecendo? O Edu fez um vídeo aqui no sábado, né? Sobre o Miguelito e a minutagem que ele não teve no Santos, em detrimento do que ele teve na seleção da Bolívia, etc. Acho que essa pouca minutagem deve-se muito, imagino, à postura dele nos treinamentos, porque não foi só um treinador que passou por lá, foram vários e nenhum deu essa minutagem para ele. Acho que ele tem um pouco de culpa nisso. Mas ao mesmo tempo a gente também está falando de um jogador que teve vários problemas fora de campo. O cara perdeu a mãe, o cara foi pai de 2 crianças, muito rapidamente, com pouquíssima idade. Para onde foi? E o cara vivendo como um estrangeiro fora do país, né? Como que fica a cabeça desse cara? Tudo isso é muito importante para que o cara chegue ali e performe bem dentro do campo. E uma das coisas que você já são comprovadas cientificamente, que o jogador também tem vida, desde que seja equilibrado, desde que ele saiba dos limites dele, do corpo dele. Cara, isso é importante para ele desempenhar bem. Então eu vejo as pessoas massacrando a comissão técnica do Santos, falando de folgas e folgas e folgas, achando que isso é vagabundagem, achando que isso é, todo mundo, ninguém quer trabalhar, e foda-se. Tem que trabalhar 24 horas por dia. Não é assim, cara. Não é assim. Futebol, e eu falo assim, a gente tem que olhar quais são os melhores exemplos. Na Europa você tem mais folga do que você tem aqui. E o futebol é jogado do jeito que é jogado lá, mais alto nível. Então assim, se o Santos ganhar do Vasco lá em São Januário, não é porque o Santos folgou pra caralho, segundo o que você acha. Se o Santos perder do Vasco, não é porque folgou pra caralho, segundo o que você acha. Não tem a ver com necessariamente isso. A folga, você consegue mediar ao longo da temporada, né? Por isso que é importante visitar essa fala do Caixinha no Flow Sport Clube, porque ele fala sobre o calendário, ele cita alguns momentos do Bragantino que estava numa temporada pegando, que era quarta e domingo, com disputa de Campeonato Brasileiro, e eles foram finalistas de Sul-Americana, então não tinha folga, e eles tinham era recuperação e jogo, não tinha folga e não tinha nem treino. E ele dizia quanto foi um período dificílimo para ele no clube, por conta inclusive da cabeça dos jogadores. Então assim, claro, você vai ter uma parada para o Super Mundial daqui a pouco, eu não sei exatamente qual vai ser o planejamento do Santos para esse período. O planejamento do Santos e o planejamento de todos os clubes brasileiros que não vão disputar o Super Mundial e que vão ficar um mês sem jogar. Né? Por isso que a temporada do Campeonato Paulista esse ano começou mais cedo e por isso que o Campeonato Brasileiro vai começar mais tarde, vai terminar mais tarde esse ano, por conta desse Super Mundial. Eu não sei exatamente qual vai ser o planejamento do Santos. Mas o que eu sei é que depois da volta do Super Mundial, cara, vai ser jogo atrás de jogo. As únicas folgas é se o Santos eventualmente for eliminado na Copa do Brasil e nas datas que forem competições continentais que o Santos não está nesse ano, nem Sul-Americana, nem Libertadores. Mas eu tenho certeza que o Caixinha já mapeou a temporada, as semanas, o quanto ele vai precisar dar de folga agora para ter no final do ano, falar, os jogadores tiveram aqui, sei lá, 35 folgas, tal, etc. Viveram. É importante, cara. É importante que os caras tenham vida. É importante que os caras estejam felizes, que eles sejam bem resolvidos com eles mesmos, com o lazer deles, etc. E não só nas férias. Não é só as férias que servem para isso. Você precisa estar bem o tempo todo. E a cabeça, cara, assim, um jogador num jogo de futebol, ele toma 2.000 decisões em 90 minutos. Para mais. Toda hora tomando decisão. Quem toma decisão é o cérebro, cara. E o cérebro precisa estar bem. Precisa estar bem. Ninguém está bem se só viver de trabalho. Se todo dia tem que ir lá no CT, se todo dia tem que treinar, se todo dia... Não é assim, cara. Não é assim. Então eu vejo essa coisa chata de um debate sobre folga que, mano, a gente tem que evoluir essa discussão.
A gente tá muito preso a umas coisas que, pô, a gente nem tem conhecimento. Muitas pessoas que eu vejo comentando não tem nem conhecimento pra falar disso. E fica parecendo que é a casa da mãe Joana, que, porra, ninguém quer nada com nada. Não é assim, bicho. Ainda mais o Caixinha, cara. Que assim, o Carille, você até podia falar, mas o Caixinha é um cara que é tudo na base do científico. Tudo. Todos os membros da comissão técnica do Caixinha são formados PhD em alguma coisa. Ele deu o currículo de todo mundo na coletiva de apresentação dele. Então os caras estudam esse tipo de coisa. Os caras não fazem isso de orelhada. Os caras estudam os prós e contras de todas essas escolhas. Entendeu? São pessoas que estão ali para tomar esse tipo de decisão. São bem pagas para isso. Então, mais uma vez, não é defendendo a comissão, é defendendo... Eu só acho que a gente pega no pé de coisas que são muito supérfluas. Se perder do Vasco, pô, perdeu do Carille, que não sei o que e tal. Olha aí, ó. Isso que dá folga. Vocês sabem quantos dias os jogadores do Vasco folgaram? O Vasco que chegou na semifinal do Campeonato Carioca, terminou um pouco antes. Você sabe quantas folgas o Carille tá dando? A gente olha muito pro nosso umbigo, a gente não olha pro do outro. Porra, velho. Você acha que o Abel Ferreira não dá folga pros jogadores do Palmeiras? Dá, velho. E foi campeão de tudo porque ele é bom, porque o time do Palmeiras sempre foi muito competente. Ninguém fala isso, né? Do Abel. Então, assim, porra, bicho. Vamos evoluir um pouco esse discurso. Vamos tentar pensar um pouco fora da caixinha. O importante é que o Santos enfrente o Vasco tendo todas as condições físicas, clínicas e mentais para encarar o desafio. O resultado, bicho, é futebol. É importante que o Santos performe bem. A gente vai fazer a live no pós-jogo, vai comentar, jogou bem, jogou mal, foi abaixo da expectativa, foi acima da expectativa, e aí? A gente vai falar, é um esporte. Você tem um adversário do outro lado, jogando em casa, com o apoio da torcida, mas não é essa folga que vai determinar necessariamente o resultado. A folga vai determinar o conjunto de folgas e como você administra isso, pode determinar uma temporada. Porque um técnico não é só escolher, dar colete, escolher esquema, quem joga, quem não joga. Tem todo um gerenciamento de elenco. O Real Madrid é um dos times que mais dá folga na temporada. O Ancelotti é amado, você acha por quê? E tem resultado. Entendeu? Então eu acho que é sobre isso. Eu acho que a gente às vezes pega pelo em ovo e fica discutindo coisas que não tem o menor cabimento. Mas eu vou voltar aqui ainda, não sei se ainda hoje, talvez mais tarde, para falar a respeito dessa questão do Aguaio, tá? Acho que até hoje, tá? Não vou prometer, porque daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, no momento, de repente, você tá assistindo esse vídeo, não sei, eu vou estar ao vivo no canal da Toco TV. Vou dar uma entrevista para os caras lá. É um canal que eles falam bastante de basquete, mas a gente vai conversar sobre tudo. Caras que, inclusive, eu já entrevistei no Futeboteco também, estarei por lá. Vou compartilhar aqui a entrevista na comunidade do canal também. Fechado? Então é isso. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Comentem aí o que vocês pensam que eu quero saber.